Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas. 11 anos se passaram desde que Bento XVI pediu renúncia, saudoso Bento XVI, que hoje se encontra no reino celestial. 11 anos de embustes e teoria da conspiração. E é claro que a ala aparicionista iria se utilizar da teoria da conspiração e também dos embustes para tentar validar suas revelações que nunca se cumpriram, tá, gente? Revelações e aparições marianas não reconhecidas pela igreja. Infelizmente, essa é a obra do adversário. É claro que o vidente, os aparicionistas, eles acreditam que aquilo é Maria, tá? Mas não é. Maria nunca iria colocar o católico contra o clero, muito menos se utilizar de embustes e teoria da conspiração para validar qualquer revelação que ela mesmo veio, né, do céu revelar aqui para algum vidente. Maria nunca iria fazer isso. E o que está aparecendo principalmente na aparição mais famosa aqui do Brasil não é Maria, tá? Eu sei que corta o coração de muitas pessoas, mas não é Maria. Bento XVI, pouco antes de morrer, acho que 2 ou 3 anos antes de sua morte, ele veio a público, foi à imprensa dizer que nunca existiu essa teoria da conspiração de que ele foi forçado a pedir renúncia, nunca existiu ameaça de morte, nunca existiu nada. Ele fez isso com a própria consciência, de modo espontâneo. Ele não estava mais apto a estar à frente da igreja e ainda disse muito bem que o Papa, naquele momento, era o Papa Francisco, tá? Infelizmente, o vidente da aparição mais famosa do Brasil, ele não tem muito entendimento sobre isso. Ele falou umas besteiras na última live sobre o assunto, dizendo como que ele pediu renúncia e não voltou a ser cardeal. Ele não volta a ser cardeal, cara. Ele continua sendo papa, só que um papa aposentado, um papa emérito. A mesma coisa um cardeal. Um cardeal que pede aposentadoria continua sendo um cardeal emérito. Bispo, a mesma coisa. Aí tirou uma ideia que eu não sei de onde veio a ideia. Ele continuou usando a roupa de papa. Ele continua assinando como papa. É claro, até o papa que morre continua sendo papa. O São João Paulo II continua sendo papa João Paulo II. Não é porque ele morreu que ele deixou de ser papa. Bento XVI não deixou de ser o papa Bento XVI. Ele apenas se aposentou. Se ele se aposenta, ele não está mais à frente da igreja. Quem está à frente da igreja é o novo papa escolhido pelo conclave. Então nem isso. Essa Maria que bate cartão 3 vezes por semana aqui no Brasil, nem isso essa Maria orientou o vidente. Nossa, que coisa bem estranha, né? E é engraçado as teorias. E tem uma teoria uma acusação muito grave, por sinal. Que o vidente disse que Bento XVI foi ameaçado de morte 1 ano antes. E quem ameaçou ele de morte deu 1 ano de papado para ele. Bento XVI desmentiu isso. Mas o vidente continua afirmando isso em suas lives. Agora eu pergunto, cadê a fonte documental disso? Não adianta dizer que Maria revelou isso daí. Tá? Maria ali não é fonte documental. Quem fez quem cometeu, né, esse crime? Porque ameaçar alguém de morte é um crime, tem que estar preso quem ameaçou. Quem foi essa pessoa? O vidente sabe até, né, ele sabe da ameaça e sabe até o que ele falou, que deu 1 ano só de papado para ele. Quem é essa pessoa? Realmente tem que mostrar. Quando foi isso? Como? Como se deu tudo isso? Onde? Vir a público abrir uma catequese e fazer uma acusação dessa é algo muito grave, tá, gente? É muito grave mesmo. Tá? Dizer que alguém ameaçou alguém de morte é algo grave. Bento XVI nunca relatou isso. Nunca vi essa história, uma história doida dessa, nunca vi isso daí. Aliás, todo papa acaba assim, né, sendo alvo de várias coisas. Pode até ser que alguém tenha ameaçado o Bento XVI de morte, mas ligar isso à renúncia dele tem que realmente tem que ter muita propriedade do que está falando, tem que estar munido de fontes documentais, tá, gente? Então presta atenção onde chega tudo isso.
E qual é o trabalho do adversário em cima da revelação e o trabalho do adversário em cima desses embustes da teoria da conspiração? Como eu falei, vários mentirosos aí. Tem um mentiroso aí que escreveu até um livro chamado Código Heisinger, né? Só para vocês terem uma ideia, são vários mentirosos aí que colocaram minhocas na cabeça das pessoas, tá? Mas onde que o adversário, se utilizando, né, dessas falsas aparições, enfim, aparição não reconhecida, onde ele quer chegar? Manchar a história de Bento XVI. Por quê? Se Bento XVI pediu renúncia por medo, ele é um covarde. E o lugar de covarde não é no papado. Se ele foi covarde, realmente ele não merecia ser papa, tá? Não tem. O papa que tem medo de morrer não merece ser papa. E Bento XVI, gente, Bento XVI peitou a própria nação na Segunda Guerra. Você acha que iria ter medo de uma máfia de 10 cardeais? Tenha santa paciência, né? Então nunca existiu essa história, tá? E outra, se Bento XVI veio a público, antes de morrer, continuar mentindo, dizer, né, dar uma entrevista mentindo que nada aconteceu, hoje ele não, se ele fez isso, hoje ele está no inferno, tá? Mas Bento XVI com certeza está no céu porque ele não mentiu. Quem mente são as pessoas que inventam essas teorias aí, infelizmente, né, os aparicionistas abraçam essas mentiras, né? Os aparicionistas não podem ver uma mentira que já está abraçando. É impressionante isso daí, tá, gente? É impressionante. Então, o ponto final de tudo isso é o adversário tentando manchar, né, a história, a linda história de Bento XVI. Manchar, macular a história de Bento XVI, que não é um covarde e muito menos um mentiroso, tá? Nunca existiu tal ameaça de morte, nunca existiu essa história de que deram 1 ano de papado para Bento XVI, nunca existiu isso. Nunca existiu essa história de que ele pediu a renúncia por medo, que ele foi tirado do trono. Nunca existiu a história de que a máfia de Sangalo, sei lá, foi quem colocou o Papa Francisco no lugar de Bento XVI. Nunca existiu essa história, tá, gente? Do código Heisinger, do latim que ele leu errado para deixar um código para as pessoas perceberem o que estava acontecendo. Nunca existiu. Isso é tudo teoria da conspiração. E Maria presta atenção, Maria que precisa de teoria da conspiração para validar suas revelações, não é Maria, tá bom, gente? E, enfim, né, o saudoso Bento XVI, com certeza, não concordava com essas teorias, tanto que ele veio a público desmentir todas elas. Quem você acredita? Em Bento XVI ou nas aparições marianas não reconhecidas pela igreja? Eu fico com Bento XVI. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.